Boa tarde, antes de mais. Bom, com a situação política e com a política e as decisões económico-financeiras, não, de todo. Aquilo que nós estamos a assistir é um desaparecimento do país. É preciso dizer que estes números devem ser lidos com mais atenção ainda do que uma simples análise deles. Estes números representam, como foi bem dito na peça, 350 mil pessoas que saíram desde que a Troika entrou em Portugal, pela mão do PS e do PSD e do CDS. Aí se somem qualquer coisa como 600 mil pessoas que perderam o emprego durante esse período. E a primeira coisa que há aqui de assinalar é que este número da imigração é precisamente um dos números que tem servido para mascarar as estatísticas do desemprego. Essas pessoas saltam fora do país e, portanto, deixam de contar como são pessoas desempregadas que são forçadas a ir para outras terras, para fora do seu país, em busca de um meio de sustento para si e para a sua família, e deixam de contar para as estatísticas do desemprego. Em segundo lugar, aqui a circunstância de haver um número gigantesco de emigrantes que não entram na estatística oficial da imigração porque ainda não atingiram um ano de saída do país. E, portanto, são referidos como imigrantes temporários, mas, obviamente, em particular, nestes 2 últimos anos, todos nós sabemos que a grande maioria desses imigrantes temporários se vai converter em imigrantes definitivos. E porquê é que isto é? Isto é porque nós vivemos hoje uma situação no nosso país onde o desemprego é aquilo que nós conhecemos, em particular o desemprego jovem e o desemprego qualificado, cujos números reais, é preciso também dizer isto, os números oficiais do desemprego são uma patranha, pura e simples, porque à estatística oficial de números de desempregados é preciso acrescentar depois aquelas outras categorias estatísticas, como os inativos ocupados, os inativos doentes, os inativos indisponíveis, o subemprego visível. Se nós somarmos tudo, e estamos a falar de um número de cerca de 1.400.000 pessoas. Se nós formos à população jovem e jovem qualificada, a taxa de desemprego real é para cima dos 40%. E, portanto, isto porquê? Porque temos um país que perdeu completamente a sua liberdade e a sua independência, que resulta da pertença ao euro, que tem uma decalagem permanente de qualquer coisa com 1.000 milhões de euros entre aquilo que consegue exportar e aquilo que tem que importar, em que, exatamente por ter uma moeda demasiado forte, os seus produtos transacionáveis não se conseguem impor nos mercados internacionais e grande parte das exportações, que é outra das patranhas oficiais, corresponde a verdadeiras reexportações. Relembro aqui que uma parte muito significativa das exportações são os combustíveis e por cada 100 euros de combustíveis, de exportação dos combustíveis, Portugal teve previamente que importar qualquer coisa como 82 euros. Portanto, nós estamos aí não perante uma verdadeira exportação, mas realmente uma reexportação. É um país que não produz praticamente nada, é um país em que todos os recursos são consumidos para enfiar no pagamento da dívida, que cresceu, e agora os indicadores do crescimento económico de que aqui o meu caro amigo falava, são a quebra do PIB contra toda a propaganda oficial no primeiro trimestre, um crescimento negativo de 0,7% no primeiro trimestre e o atingimento, mais grave ainda do que isso, de que não se fala, porque evidentemente o Governo não permite que se fale, o atingimento de um número absolutamente astronómico da dívida que está neste momento nos 226 mil milhões de euros, ou seja, 140% do PIB. Isto é um país inviável. E um país onde não nascem bebés, e atenção, nós neste momento temos, para a renovação das gerações, seria necessário que as mulheres em idade fértil tivessem qualquer coisa como 2,4 filhos por cada mulher. Neste momento a média é 1,2. De que é que isto decorre? Isto decorre fundamentalmente do facto das pessoas não terem praticamente como se alimentar e, portanto, evidentemente que os jovens não conseguem constituir família. O meu ilustre colega de debate invoca a sua juventude, mas não faz a menor ideia do que é a situação da juventude hoje em dia no nosso país, que de facto não consegue constituir família, não consegue pedir um empréstimo bancário para adquirir uma casa, portanto, obviamente que não consegue formar qualquer espécie de compromisso com um mínimo de durabilidade, porque toda a sua vida é a precariedade absoluta. E, portanto, isto, a manter-se, a permanência no euro, a lógica de enfiarmos todo e qualquer cêntimo que seja produzido neste país no pagamento da dívida, que, repito,
atingiu neste momento o número astronómico de 226 mil milhões de euros, e dos juros que em setembro andarão pelos 9 mil milhões de euros por ano, é evidente que isto é uma situação que não tem saída e em que se condena, efetivamente, os velhos a morrerem sem assistência, sem comida, sem medicamentos, e os jovens a não nascer. A manter-se esta progressão, é preciso dizer isto, a manter-se esta progressão, nós chegaremos dentro de 50 anos a uma situação em que nascerão, em vez dos cerca de 100 mil bebés que nasciam por ano, antes destas quebras do índice de natalidade, para 30 mil. E teremos a população geral do país reduzida para 7 milhões e meio. Portanto, isto é evidente que mostra bem que esta tendência não tem saída. Não saíram apenas 50 mil pessoas ou 60 mil pessoas. O doutor sabe mais do que das estatísticas. Eu tenho aqui. Não, Soutor, eu tenho aqui. Vamos ver a peça. A estatística. Não, mas eu tenho muito respeito pela peça, mas eu tenho os documentos do próprio Instituto Nacional de Estatística. Eu também tenho, Jorge. Soutor, parece que não. Porque a verdade é que saíram, de facto, em 2013, qualquer coisa como 53.786 pessoas. Certo. Com intenção, ou marcadas como tendo uma ausência superior a um ano, mas saíram 74.322, ouviu bem, 74.322. Agora os senhores nem sequer conseguem olhar para as estatísticas oficiais. É o boletim oficial do Instituto Nacional de Estatística, o que significa que saíram do país qualquer coisa como 128 mil pessoas. Estamos fazendo fé nas suas estatísticas, são as suas. Explique lá a descida da taxa de desemprego. A descida da taxa de desemprego. Ou não relativamente aos anos em que saiu mais gente. Explique lá. A taxa de desemprego, essa aparente diminuição da taxa de desemprego, fica tão a claro a aldrabice em que consiste quando se pega na estatística do emprego que foi criado no primeiro trimestre, que são cerca de 20 mil empregos, e os 60 mil empregos que foram destruídos. E os seus é que têm de explicar à opinião pública qual é o milagre da multiplicação, não dos pães, mas dos empregos. Como é que o desemprego pode decrescer quando o número de empregos que são destruídos são o triplo dos empregos que são criados? E mais, e já agora, convém acrescentar que uma percentagem também muito importante, mostrando que não se está aqui perante um processo de recuperação, de substituição de unidades empresariais anquilosadas e... Não. O senhor não conhece qual foi o resultado do PIB no primeiro trimestre? O senhor está a falar em cadeia, o senhor tem que olhar para os dados e o senhor sabe também como sei muito bem. O senhor sabe. Qual foi? Ouça, o senhor... Deixa-me... Diga! Eu vou lhe dizer, o PIB está a crescer 1,3 em termos homólogos, isso é que releva para as pessoas. Relativamente ao ano anterior, o PIB está a crescer e o discurso da espiral recessiva que o senhor ainda não utilizou hoje, caiu por terra. Não caiu nada por terra. Os senhores é que têm de explicar onde é que vão buscar o dinheiro com que querem pôr o povo português a pagar os 9 mil milhões de euros de juros deste ano e como é que vão conseguir, com estas medidas, atingir um objetivo que o Presidente da República, da vossa cor política, reconhece expressamente que apenas com um crescimento continuado do PIB de 4% ao ano e com juros não superiores a 4% ao ano, nem nos próximos 21 anos se conseguiria atingir o resultado tratado orçamental. Mas é que as pessoas têm de explicar onde é que vão buscar, não escondam quais são as medidas que vão aprovar para isso sacar mais milhares de milhões de euros ao bolso dos portugueses. Isso é que os senhores devem fazer. Em que este governo tem sido transparente e continua a não responder aos números da estatística.